Olá, queridos! Fico muito feliz de estar com vocês hoje. Essa reflexão que Deus colocou no coração da nossa liderança, para que estejamos durante esse ano lendo a palavra do Senhor, nos enchendo da palavra do Senhor. E isso é tão bom, queridos. E hoje nós vamos meditar um pouquinho. Mas antes disso, queridos, eu queria realmente te dar os parabéns, falar que é muito legal estar contigo, é muito legal estar com vocês. Te dar os parabéns, porque você é uma das pessoas que disseram sim ao Espírito Santo, para estarem estudando e lendo a sua palavra, se enchendo dele durante esse ano inteiro, esse ano todo com ele. Tá bom, queridos? Dê o seu ok, dê o seu like, nos diga como que estamos chegando até você, qual é a impressão que você está tendo desses estudos e tudo mais, é muito importante para nós. Hoje, Levítico 17, 18. No 17, nos diz sobre os lugares de sacrifícios, onde serão oferecidos os sacrifícios, onde nos diz a oferecer os sacrifícios. E o 18, eu acho isso tão importante. Esse início do capítulo 18, porque ele fala assim, queridos. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Olha só, queridos, Deus parece que aqui ele está dando uma ênfase para nós todos, dizendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É como se ele estivesse falando assim: acreditem em mim, valorizem a palavra. Eu sou o Senhor. E lá, mais no versículo 4, ele torna a repetir: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E mais à frente, ele, terminando o versículo 5, ele fala assim: eu sou o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque, fazendo uma analogia para os dias de hoje, tantas coisas acontecem. Parece que as coisas certas viraram assim coisas erradas. E as erradas viraram as certas. E Deus fala assim: olha, não sigam os costumes. É como se Deus estivesse falando assim para nós: não sigam os costumes do mundo, sigam os meus costumes. Não abandonem os meus ensinamentos. E ele repete: eu sou o Senhor. Não é o mundo que é o Senhor. Não são os costumes do mundo que devem nortear as nossas vidas, mas sim o Senhor. E é muito interessante porque ele fala isso no início de uma série de recomendações sobre relações sexuais ilícitas. E ele vai falando e vai nos ensinando até o capítulo 19 sobre como não fazer isso, sobre o que não fazer. Parece-me que no mundo hoje essas relações estão tão liberais, elas estão tão fáceis, e Deus fala assim: não façam isso, não é assim que devem fazer, não é assim que devem seguir. Eu sou o Senhor seu Deus. Sabe, queridos, quando antigamente Deus só falava através dos profetas com o seu povo, por isso ele usou Moisés para dar um recado ao povo de Israel. Mas quando o véu se rasgou, você sabe muito bem disso, que nós começamos a ter livre acesso ao Pai. Então, agora o Senhor manda esse recado exatamente para nós e diretamente para nós. Não façam ou não pratiquem essas relações, porque elas são ilícitas. E ele fala assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ele repete no versículo 4: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Me obedeçam. É como se ele estivesse falando assim: me obedeçam. Não desviem do caminho. E quando nós pegamos e vamos lá para Provérbios 28, que é outra leitura, aqui mais ainda ele nos dá recomendações nesse provérbio. E ele começa assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. O homem honesto.
E quando ele está falando de honestidade, querido, está falando honesto em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não só na parte financeira, digamos assim, mas honesto na sua palavra, honesto no seu proceder. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam uma pessoa honesta. E sabe de uma coisa mais, querido? Eu grifei alguns versículos bíblicos e um deles é assim, no versículo 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. É fundamental, querido, nós obedecermos, porque quem não obedece à lei de Deus, os ensinamentos de Deus, também não obedece a Deus. Quem desobedece às leis, quem desobedece os ensinamentos, está desobedecendo o próprio Deus. E o versículo 6 ele fala assim: é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Muitas vezes as pessoas elas ficam tão preocupadas. Aquela pessoa ali, ela é má, ela trapaceia, ela faz isso, ela faz aquilo. E olha só como ela tem, os bens que ela tem. Muitas vezes tem pessoas que estão preocupadas quanto a isso. Mas Deus fala assim, é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O outro versículo que eu citei aqui, que eu marquei aqui é: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Queridos, Deus despreza até as orações. Ou seja, todas as coisas Deus despreza naquela pessoa. Até as orações, ou seja, até o falar com Ele já é desprezado por Ele. Ou seja, Ele não vai dar crédito, não vai ouvir. Então Deus despreza até as orações de quem desobedece à sua lei, de quem o desobedece. O outro versículo desse mesmo provérbio capítulo 18, quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quando uma pessoa olha para nós e vê em nós honestidade, sinceridade, ele vê também a vida de Deus em nós. Mas quem é desonesto fracassa logo, porque aquela capa que as pessoas veem, logo ela começa a ver algo diferente naquela pessoa que não condiz com a honestidade que ela tenta transparecer. Ou seja, é bem ruim quando isso acontece, queridos. E a última leitura é sobre Mateus capítulo 13, que fala sobre aquela parábola do semeador. É tão importante, queridos, que este capítulo 13, que esta parábola do semeador entre no nosso coração, para que nós possamos ser pessoas que deem frutos e esses frutos permaneçam. É tão importante nós entendermos isso, querido. Ele fala aqui no último versículo da explicação sobre essa parábola do semeador: e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Queridos, essa pessoa eu creio que é você, que está ouvindo a palavra agora, que vai produzir muitos frutos através desta palavra, e eu creio que ela é você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê grandemente entendimento da sua palavra. Tá bom, queridos? Não deixe de participar conosco. Mostre isso para os seus amigos. Dê o seu like, querido. Participe conosco, nos ajude a termos frutos, como eu falei no último final aqui. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.